Olá, amigos! Mais uma semana que podemos compartilhar desse tema muito importante, naquilo que chamamos Janelas da Alma. Todas as semanas, o Janelas da Alma vai trazer um livro sendo discorrido aqui sobre temas relevantes. Bom, estamos ainda no capítulo agora, iniciando o capítulo 3 do livro O Suicídio na Perspectiva Bíblica. Este livro, lançado pela editora Gama e Prisma. A intenção desses nossos encontros semanais é auxiliar você a ouvir o livro, não apenas ler, adquirir o livro, mas ouvir com o comentário do autor. Você pode também compartilhar com seus amigos. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, deixe seu comentário, muito importante, que você comente o que você está achando sobre este tema relevante. Então, vamos dar início ao capítulo 3 do nosso livro. O título do capítulo é Como prosseguir com a vida. Desde os textos bíblicos mais remotos, os registros da criação do mundo, do primeiro Adão e sua relação com o Criador, encontramos vastos indícios de o quanto este homem, agora mortal, por desconhecimento de sua própria vida e morte, se permitiria a um relacionamento insano com aquele que o havia criado. Sem usarmos da exegese do livro do Gênesis para dizer isso, a criatura ousaria desafiar a morte, uma vez que agora estaria por usufruir de sua vida, ainda nos resquícios temporais, como se jamais houvesse um fim. Por mais que diante da ou de uma razão não encontremos facilidade em compreender o tempo de duração de vida dos primeiros personagens bíblicos, ultrapassando alguns uma centena de anos de existência, encontrando registro de quem vivesse mais de 900 anos, sabemos que todos, sem exceção, já não vivem mais. A morte lhes foi ao encontro com suas particularidades e modos pitorescos ao apresentar-se a eles. Morreram de sangramento, afogados, de velhice, de doenças, de quedas, queimados, traspassados por espadas e etc. Todos estes, sob o prima da existência humana em si, cumpriram os seus dias na terra, prestando contas com quem os criou. Uma planificação da vida que indubitavelmente aponta para um fim único. Alguns desses personagens, desfrutando de uma relação mais próxima com o autor de suas vidas, foram vistos como quem não se importava com os seus dias. Viveram em aventuras relacionais que lhes trouxeram efeitos indesejáveis. Caim, por exemplo, como está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 8, avançou na surpreendente ação-reação que lhe custou o título do primeiro homicida. A morte, agora já vista como de fácil provocação, atração e conclusão, estaria disponível àqueles que dela desejassem usufruir. Caim mostra-nos equivocadamente o quanto podemos matar nossos problemas. Matar. O quanto aquilo que nos incomoda não precisa ser para sempre. Matar, do hebraico harag, aparece pela primeira vez na Bíblia para tentar explicar o que seria estancar a vida alheia. A ferir com a intenção de matar, destruir de uma vez. O que fica claro é que ao homem foi dado o poder de interromper a vida, uma vida.
cessá-la antes de um tempo, quem sabe pré-determinado por aquele que a fez existir. O incômodo causado por um sentimento ainda não explorado, inveja, ciúme, foi suficiente para, com a facilidade da morte, livrar-se dos problemas. Estou falando de Abel como um problema para Caim, mesmo sem contabilizar como resultado os diversos outros problemas que estariam por vir. No caso de Caim, que matou seu irmão Abel, o texto bíblico relata que uma marca ou um sinal estaria sobre ele. Isso está em Gênesis 4, versículo 15. Um estigma lhe foi dado. Podemos compreender que na contextualização pode se tratar de elemento externo, marca mesmo, bem como elemento interno, trauma. Tanto uma tatuagem em seu corpo, quanto uma dor interna, um sentimento nada bom que o seguiria por onde quer que fosse, quer pelas suas próprias reflexões, quer pelos olhares acusadores de quem soubesse do seu passado. O que nos cabe, apenas no intuito de não permanecer no raso entendimento do texto, é nos perguntar: por que Caim não estancou a sua dor, tirando a própria vida, uma vez que há um lamento aparente de grande intensidade? Vejamos a sua queixa. Está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 13. Então, Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. A consequência da marca pela interrupção da vida alheia não lhe doía o suficiente? Ou a marca foi suficiente para compreender que matar a si mesmo lhe custaria dores ainda maiores? O que dizer da maldição que lhe foi atribuída? Como está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículo 11. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Vejamos que a maldição estaria sobre aquele que interrompeu uma vida, não sobre quem a perdeu por mãos alheias. A história da vida de Caim nos aponta diferentes direções, uma vez que a sua morte não nos é descrita, bem como sua vida se resume em fugir e encontrar um destino cada vez mais problemático. Entre os seus descendentes, encontramos Tubal-Caim, fabricante de instrumentos cortantes. Isso está em Gênesis, capítulo 4, versículo 22. Atualmente, diversos segmentos religiosos enaltecem esse descendente de Caim de modo nada benéfico, ligando-o a uma possível tradição luciferana. Sim, isto mesmo, uma ligação com o anjo caído Lúcifer. Sua jornada de vida mais pontuada após o homicídio evidencia que o escritor do texto atentou mais para os problemas ruins de Caim do que propriamente para o conjunto de sua vida. Não discorreu sobre suas atividades como agricultor, nem quanto à vida que continuou após sua infeliz vontade de estancar a inveja ou o ciúme que o acometeu, fazendo descair o semblante. Um entristecer que o abateu diante do Deus que o criara. Confira em Gênesis 4, versículos 5 e 6. E que não deve ter sido notado por seus pais ou pelo próprio Abel, que aceitou o convite de lhe acompanhar num passeio ao campo, não desconfiando de seus intentos. Seria
o apontamento subliminar de uma dor não reparada pelos mortais? Uma possibilidade de já estarmos falando de uma presença estranha? Ou uma persona devidamente maquiada, por dentro a tristeza, por fora a normalidade? Não sabemos. Enquanto o profeta Elias, descrito no primeiro capítulo deste livro, se desvencilha do fantasma do suicídio, que poderia ter arremetido sua história a um final trágico e desalentador, como foi o de Judas Iscariotes, descrito no segundo capítulo deste livro, outro personagem citado no Antigo Testamento não obteve sucesso na resistência à automorte e deixou sua marca como o primeiro suicida na história do povo de Israel, justamente seu primeiro rei, Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ao entrarmos na história do princípio da monarquia de Israel, podemos já identificar que o suicídio não atua em determinadas classes de pessoas escolhidas por suas dificuldades existenciais, como foi com Caim, seus confrontos interpessoais, como foi com Elias, ou seus planejamentos frustrados, como foi com Judas Iscariotes. O fantasma do suicídio também ronda aqueles que hipoteticamente estão vivendo rodeados de confortos e regalias disponíveis a poucos homens na terra. Conhecer o modus vivendi de Saul poderá nos situar na imensidão do campo de trabalho deste sombrio pensamento, servindo-nos de importante alerta com tudo que nos parece desagradável, como descrito em Provérbios 27, verso 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A história de Saul, o rei escolhido por Deus, conforme descrito pelo autor do primeiro livro de Samuel, é construída num período em que o povo de Israel amarga uma notada inconsistência na finalidade de proclamar Yahvé como o Deus maior e mais poderoso do que todos os demais deuses. As derrotas sofridas nos confrontos contra um de seus piores inimigos, os filisteus, trouxeram preocupações dotadas de razão, mas devidamente contrapostas com a fé declarada no Deus que era anunciado como o general dos exércitos. Exércitos de Israel, é claro. Pelas derrotas sofridas, o povo sente-se impelido a mudar o sistema de governo a que se sujeitava, já tentado outras vezes, como por exemplo a autoproclamação de Abimeleque, filho de Gideão, juiz em Israel. Isso está em Juízes, capítulo 9. Deixando a teocracia, sob os cuidados dos juízes e sacerdotes constituídos, tendo o sacerdócio como função principal e de maior autoridade, e aderindo à monarquia. Como todas as demais nações tinham o seu próprio rei, por que não um rei também em Israel? O momento dessa vontade está registrado em 1 Samuel 8, versículos de 1 a 9. Segundo nos é permitido interpretar, esse texto se refere ao ápice do descontentamento com os filhos carnais de Samuel, sacerdote na ocasião, que, como diz a Bíblia, no versículo 3 desses textos que eu acabei de citar, não andaram pelos caminhos dele, seu pai. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Tal
citação nos leva a pensar num álibi razoável diante da situação em que se encontrava. Uma nova investida dos inimigos com um sacerdote envelhecido, seus possíveis sucessores desviados do propósito e juízes corrompidos seria um fiasco. A partir desse momento histórico, podemos imaginar tamanha responsabilidade derramada sobre os ombros do primeiro rei de Israel, que ainda nem havia sido escolhido. Substituiria ele imediatamente os juízes na responsabilidade de tomar decisões cíveis, bem como, assessorado pelo sacerdócio, decidiria diante de Deus o que devia ou não fazer, principalmente quanto às retaliações inimigas. O povo teria então apostado numa importante virada na história política e religiosa em Israel. Vencer, principalmente os filisteus, não era apenas uma questão espiritual, deuses versus Deus, mas uma questão de honra. Mesmo diante do alerta de Samuel, boca de Deus, quanto às regalias que receberia o seu rei, o povo não hesitou e disparou. 1 Samuel capítulo 8, versículos 19 e 20 está escrito: Não queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Queria o povo um guerreiro poderoso ou um sábio e bondoso rei? Vamos continuar na próxima semana, então, falando sobre este episódio importante na história do povo de Israel. O primeiro rei e a sua relação com o suicídio. Na próxima semana estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. E que esse nosso Deus lhes abençoe, rica e abundantemente. Até a próxima, se Deus quiser.